Eu fiz um julgamento em Mafra uma vez numa adega. Numa adega? Uma adega. Fui ao local, eu fui muitas vezes ao local. Sempre com uma das partes a querer oferecer-nos copos de vinho e tal, e nós sempre recusarmos. E houve uma senhora que era uma senhora já de 80 anos. E então eu estava aqui, ela estava aí, os advogados ali, era assim uma mesa, pronto. E começámos a falar, era um inquilino, uma coisa como, mas, ó senhor, não. E ela começou, amor, não. Não, amor, não era assim, querido. Os advogados. E eu, então diga lá como era e tal. E aquilo foi sempre assim, querido, amor, não, querido, não. Que conselhos é que poderia dar hoje em dia aos jovens juristas que, por um lado, se querem dedicar ao direito do trabalho, como advogados, ou como magistrados, do Ministério Público, ou como juízes? As pessoas às vezes têm a convicção de que um bom juiz é o juiz que condena. Vai desculpar, mas um bom juiz é o juiz que absolve. Olá, bem-vindos ao LaborCast, um videocast dedicado ao direito do trabalho e à gestão de pessoas. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, por quem tenho elevada estima e consideração, o Sr. Juiz Conselheiro José Eduardo Sapateiro. Tem uma carreira admirável no sistema judicial português, maioritariamente dedicada à Justiça do Trabalho. Estagiou em Coimbra na Jurisdição Comum, depois esteve no Tribunal do Trabalho de Lisboa, passou pela Jurisdição Comum e do Trabalho nas comarcas de Mafra, Praia da Vitória, Alcobaça e Caldas da Rainha. Regressou à jurisdição laboral nas comarcas de Torres Vedras e de Lisboa. Foi juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa entre 2006 e 2023, tendo tomado posse, nesse ano, como juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, onde atualmente integra a secção social. Foi ainda diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários e docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na área do Direito Processual do Trabalho. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e as suas experiências no campo do direito do trabalho. Sr. Juiz Conselheiro, muito bem-vindo ao LaborCast. Muito obrigado, agradeço o vosso convite. Muito obrigado, Dr. Carvalho Martins, é sempre um prazer. Muito obrigado. Falar com um amigo e com uma pessoa que também tenho uma enorme admiração e merece muito mais os elogios do que eu. Mas não diga isso. Tenho de facto aqui um gosto particular em poder recebê-lo aqui no LaborCast para falar um bocadinho sobre o seu trajeto, também um bocadinho sobre a sua experiência e com o objetivo de alguma forma, podermos aproximar a magistratura dos destinatários, não é? Das pessoas, de tentar, de alguma forma, torná-la mais próxima, que eu sei que, na verdade, é esse o desígnio de muitos juízes, nomeadamente do seu caso, e por isso mesmo acho que será uma boa oportunidade. E, para começar esta nossa conversa, gostava de tentar perceber, junto de si, porque é que escolheu a carreira de juiz, como é que chegou a juiz e porquê o direito do trabalho, no meio de tantas áreas e tantas áreas do saber, tendo em conta que também foi docente universitário. Como é que foi esse seu trajeto para chegar à carreira que tem hoje? Olha, não foi por vocação. Não foi porque quando eu era pequenino e jovem queria ser juiz, não foi por isso. Quis ser várias coisas, quis ser bombeiro, cowboy, psicólogo, engenheiro agrónomo, mas depois uma conversa que o meu pai teve comigo e lá me convenceu a ir para Direito. No Direito, fui para Direito e o Direito Social, o Direito de Trabalho, como Direito Social que é, que eu tive no segundo ano, e foi um direito que me cativou de alguma maneira, até perdoa-se-me, no fundo, a falta de modéstia, tive até uma boa nota, surpreendentemente. O meu professor foi, aliás, o Dr. Lopes de Almeida, advogado, muito conhecido, um advogado muito conhecido, aliás, tive o prazer de estar com ele há muito pouco tempo. E curiosamente ele se lembrar de mim, que é o que é mais espantoso ainda, mas esse primeiro contacto que eu tive com o direito de trabalho, e com a disciplina, esse direito social, no fundo, o direito tem, como é que eu ia te explicar isto? Tem vários ramos e tem várias áreas, e há umas áreas mais abstratas e mesmo assim menos desligadas da vida. Isto não é bem assim, mas pronto, nós fazemos um exercício jurídico mental em que as pessoas às vezes não têm grande importância, o direito comercial, mas o direito de trabalho, como o direito de família e crianças e jovens, que agora não se pode dizer menores, jovens e crianças, ao penal, tem uma ligação assim muito forte à vida das pessoas. E o direito social, o direito de trabalho o meu primeiro contacto foi esse. E cativou-me, pronto, e foi aí que começou. E depois, como é que eu vou parar? Portanto, acabo o curso, sou monitor, faço o estágio de advocacia, ao mesmo tempo sou monitor, curiosamente, de direito comercial e não de direito de trabalho, faço o estágio completo de advocacia com a minha mãe. Há alguma coisa de direito de trabalho, mas a área dela não era direito de trabalho. E depois, por acaso,
eu queria ir para a faculdade ser professor. Ok. Pronto, comecei até a fazer um trabalho sobre o dólares bónus. Engraçado. Interessante. Depois acabou por me servir para ser o trabalho que apresentei na Ordem dos Advogados como aquele trabalho final do que tínhamos de fazer. Aproveitei-o, até começava com a história do rei vai nu. Eu sempre fui um bocadinho, sempre gostei um bocadinho de jogar um bocadinho fora da caixa. E, ao mesmo tempo, acabei por concorrer ao SES por influência de alguns amigos, mas não estudei grande coisa e não fui ao exame. Não fui aos exames escritos. Só que nesse dia, um colega meu, infelizmente meu colega de faculdade, e depois até estagiou com a minha mãe, e foi juiz durante muitos anos, infelizmente já falecido, telefonou para essa minha amiga e disse: olá, então, ele foi aos exames lá no SES? Não foi. Então aguenta aí. Diz-lhe ele que vá lá ao SES e que diga que não foi porque soube que saiu nesse dia uma lei que... porque eu, entretanto, quando acabei o curso de Direito, eu tive ali um ano, enquanto fui monitor 3 anos, e no primeiro ano pensei que já tinha 14, e tinha havido uma alteração no cálculo da média da faculdade, e afinal tinha 13,4. E então andei a fazer ali uma série de melhorias de nota, processo penal, direito executivo, direito, sei lá, acho que economia política não, talvez economia política ou finanças públicas, que até tive depois a final com o professor Sousa Franco. E acabei por conseguir ter os 13,5. E depois esse meu colega disse: ele que vai lá e que diga que soube que nesse dia dos exames saiu uma lei que permitia a entrada direta às pessoas com 14 de média. Eu fui lá, assinei e entrei no SES. Muito bem. Pronto. E depois o direito de trabalho, como é que surgiu na sua carreira no SES? O direito de trabalho, eu depois apanho... Depois do direito de trabalho, quem é que eu apanho como professor? O procurador Vítor Ribeiro, que era um homem... Ele apresenta... O Dr. Carvalho muito insistente, porque nós praticamente na faculdade não falamos sobre acidentes de trabalho. Sim. E ele era o homem dos acidentes de trabalho. Ele até o Dr. Cruz Carvalho também, mas eu por isso que eu vivo com o Vítor Ribeiro. E ele apresenta-nos um bocado dos acidentes de trabalho. E, portanto... E de uma forma até dramática... E tinha até um livro que era conhecido e, portanto, ele aí acaba por estimular mais, apresentar-nos uma área que nós não conhecíamos. E depois, curiosamente, quando eu saio do SES, eu faço, por exemplo, porque nós temos uma primeira fase que é teórica no SES, não é? Depois vamos no segundo ano, vamos para as comarcas, também teoricamente. Sim. Eu tive o Dr. Rodrigues da Silva, que era, entre os juízes do Tribunal de Trabalho, nomeadamente Lisboa, nos muito reconhecidos, aliás, tem várias obras publicadas, eu até tenho um livro dele, e ele, de facto, também foi um bom estímulo. Até lá acho que encontrei, não sei se encontrei lá o Dr. Ferreira de Marques ou outro juiz, que era auxiliar dele. E o que é que acontece? Quando eu saio, eu depois faço a pré-efetivação em Coimbra, aí não tenho nada de trabalho, e quando concorro, sou colocado no segundo juízo do Tribunal de Trabalho, deixa-me cá ver, no quarto juízo do Tribunal de Trabalho de Lisboa, é meu ingresso. Engraçado. Um ano e meio. Logo como marca de ingresso. Logo como marca de ingresso. Eu tenho 400 saneadores no armário para fazer. O que é que se tinha passado? Posso contar, porque não é? O colega que lá estava, infelizmente, teve uma doença gravíssima, foi para Londres e acaba por falecer em Londres. Pronto. Entretanto, a colega que o vem substituir entra em licença de maternidade e, de repente, não há ninguém. Então mandam o Massarico, que sou eu, para o Tribunal de Trabalho de Lisboa. 2 secções, aquilo tudo muito empandeirado. Estamos a falar, sabemos o que é com um saneador, 400 saneadores no armário, não estou a exagerar, não é? Inacreditável. E eu, pronto, aquilo foi uma escola para mim em muitas áreas. Foi uma escola de trabalho, foi uma escola de conhecer, de, por exemplo, ter uma equipa de funcionários de um lado extraordinária, ter uma outra equipa mais fraca, não todos, mas, por exemplo, com um escrivão fraco, tinha um secretário judicial que, infelizmente, nem quero falar muito dele, e então, o que é que eu fiz? Uma coisa que nunca mais fiz na minha vida, que era, pegava nos processos, comecei a marcar os julgamentos, e então fazia um julgamento de manhã ou de tarde, estudava o processo no dia anterior, e chegava e fazia o julgamento, e fazia uma coisa que nunca mais fiz na minha vida, lia a sentença logo. Porque eu tinha tanto processo que eu tinha... E então, corajosamente e aventuroso, e às vezes com algumas falhas, como é óbvio, como calculo, eu dizia assim: doutores,
só 5 minutos ou 10. Depois, doutor, vai deitar a matéria de facto. Não, vou já deitar a sentença. A sentença, doutor. Logo, sentença. E então, lá andava, aquilo era só quem conhece o edifício do centro. Eu estava cá em cima, ao pé da Praça dos Não, Chiles. Reis. Portanto, eu, por acaso, estagiei no de baixo, mas estive no de cima, no 130. E então, aquilo tinha a sala, tinha duas portas, eu punha-me a ditar alto, a minha funcionária, coitada, então depois saía, passava para o corredor, então, ouviu o que é que eu disse? Ouvi, doutor. Então ia ditando. É evidente que hoje escrevo coisas enormes, eu contra mim falo, mas naquela altura não se podia escrever coisas grandes, então aquilo... E fiz muitas sentenças assim. É evidente que os janitores era mais complicado. Sim. O que é que se passou aí? Aí fui... Portanto, eu aí... Tenho que confessar, porque eu enfrentei também a questão dos acidentes de trabalho. Eu não tinha nenhuma experiência de acidentes de trabalho, então aproveitei muita experiência que os meus colegas tinham deixado. Mas, por exemplo, enfrentei uma coisa interessante. Havia uma série de desanulação das juntas médicas. E o que era? Porque as juntas médicas eram todas formadas por peritos asseguradoras. E o Ministério Público veio requerer a renovação daquilo tudo. E eu anulei aquilo tudo. Porque considerei, de facto, pronto. E depois, o que entretanto, saiu a alteração da lei, das alçadas. E eu não sei se muito legal ou não muito legal, o que é que eu fiz? Fiz uma coisa, nós não tínhamos computadores, percebemos isto, sim. Nós escrevíamos tudo à mão, ainda na altura. E então fiz uma chapa, que depois fotocopiei, uma chapa que tinha espaços para preencher, pôr no processo, nome das partes e tal, e então passei as ações ordinárias todas à forma sumária. Isto significava que a forma sumária ia logo a julgamento e não precisava de saneador, fazer a chamada nossa, que chamávamos na altura a explicação e questionário, depois a base instrutória e tal. E então, reduzidos 400, não quer mentir, mas está aí, de 400 para 100. E aquilo foi tudo. E então marquei logo os julgamentos por aí fora e fui fazendo. Então, isto foi o meu ano e meio de experiência. Tive ali alguns conflitos com funcionários, fui fazer coletivos, e ainda se fazia coletivos, na Casal Ribeiro, onde estava o quinto e o sexto juiz, onde estava o doutor Moraes de um lado, acho que no sexto, e o doutor Azevedo Soares no quinto. Então lá ia eu, a pé, com a minha beca, nova ainda, que agora está completamente coçada e velha, e lá ia, uma beca de baixo, e até lá. Fiz 2 ou 3, geralmente não se fazia, porque naquela altura faltavam sempre quem? Os jurados sociais. Pronto, e fiz para aí 1 ou 2, mas não fiz grande, mas fiz no meu tribunal, não quero mentir, mas talvez uma centena ou 2 centenas de julgamentos, não quero mentir porque não gosto de exagerar, não gosto de pintar a manta nem nada disso. E fiz julgamentos, conheci advogados, o Dr. Alfredo Gaspar, a Dr. Magé Galhardo, conheci advogados, pronto, muitos, foi uma experiência extraordinária. E aí apanhei a infecção do trabalho, do gosto da gestão de trabalho. E hoje em dia não se arrepende dessas... Nada. Que escola é essa que foi? Eu lembro-me do inspetor me chamar, aos fins de 10 meses, porque houve uma queixa qualquer no processo, os processos são todos parados. É evidente, os saneadores não davam, obviamente, eu percebo. Não. E ele disse-me que por ele, eu cá fechava os tribunais de trabalho, dava os juízes de tribunal de trabalho, todos para falar comum, e depois abria com juízes novos. Porque os tribunais de trabalho tiveram aquela fase, como o doutor sabe, que, sem desprimor, porque havia colegas excelentes, não é isso, e nunca quero, mas muitos dos colegas vieram da antiga jurisdição, que era do Ministério das Corporações, e que tudo, depois, o número de processos aumentou exponencialmente, e que tudo se complicou, e, portanto, de facto, havia ali necessidade de dar ali uma reviravolta. E a reviravolta, depois que deram, foram reduzindo cada vez mais, foram os juízes e as secções e pronto. E houve um corte muito grande há cerca de uns 15, 20 anos atrás nos juízes, quase 1/3, salvo em Lisboa. Dali depois saltei para Mafra, 13 meses, mas esse ano e meio... Foi uma escola? Foi uma escola, autêntica, uma escola, porque testei os meus limites como pessoa, como homem, como juiz, porque tive funcionários a querer-me amedrontar porque achavam que eu era um catraizito que estava ali, não era tão catrai como isso, mas tudo bem, achavam que me podiam amedrontar porque eles tinham muito mais anos do que eu e eu quero isto e quero aquilo. Essa é uma fase desafiante no início de carreira de qualquer juiz, não é? Então não é? Felizmente por exemplo, tive uma excelente procuradora com que eu trabalhei, tinha um procurador que era como é que se chama?
coordenador também que me deu que de facto percebeu o trabalho que eu estava a tentar fazer, porque estava a tentar fazer o máximo possível, não estava ali, não dava jeito. Os treinadores às vezes não corriam, não era possível. Ainda fiz alguns, mas mesmo assim fiz muitos jogamentos. E a maior parte deles, alguns interessantes, lembro-me de alguns. E tendo em conta essa sua longa carreira, teve algum momento que se recorde que o tenha marcado de alguma forma especial, alguma particular experiência, ou eventualmente até... Quantas horas temos? Não, um caso nessa carreira que o tivesse marcado pelas particularidades do caso, pelos desafios de lidar com as partes, porque, como disse, a jurisdição laboral lida muito com o interesse das pessoas, não é? E é fortemente marcado por isso, não é? Há algum momento, alguns momentos que pudesse aqui partilhar connosco? Olha, repare que eu era maçarico. Portanto, eu sentei-me ali, eu era uma pessoa um bocado tímida, pronto, é mesmo assim. E a profissão permitiu-me um bocadinho... Eu lembro que estava no julgamento exatamente com o Dr. Alfredo Gaspar e falo deles porque tenho admiração pelos dois. O Dr. Alfredo Gaspar era amicíssimo da minha mãe. E lembro-me de almoçar uma vez ou outra com ele e fiz até julgamentos com ele, não é isso? E aquilo era, penso que não, era uma empresa antiga, muito de reforçados. Não interessa aqui. Pronto. E estava só a ouvir uma testemunha, e era a Dr. Mageira Galhardo de um lado e o Dr. Alfredo Gaspar do outro. E de repente o Dr. Alfredo Gaspar levantou-se e disse-me assim: já não aguento tanta mentira. E sai, e arranca-me sala fora e sai-me para o corredor. Eu fico sem advogado. E depois é aquela questão: o que é que nós vamos aqui fazer? E eu, sei lá, eu talvez por ser filho de advogados, ter visto muitos julgamentos, vi até alguns julgamentos célebres, ter visto a minha mãe a atuar, saber... e ter visto muitos outros advogados a atuar, eu tenho, e eu digo isto eu percebo as dificuldades e tenho admiração pela profissão de advogado e percebo o essencial que a profissão de advogado é para as pessoas. Um bom advogado, um indivíduo consciencioso, como um bom juiz, um indivíduo consciencioso, é fundamental para a justiça. E eu pus-me ali, mas também tenho uma coisa que herdei da minha mãe, que é o sentido do humor. O meu pai também tinha, mas a minha mãe tinha um certo sentido de humor. E eu olhei assim para a doutora Mageira Galhardo: doutora, parece que ficámos sem o advogado, o seu colega, se calhar é melhor que pararmos 5 minutos, vamos esperar. E esperámos. E depois ele veio novamente, pediu desculpa e lá continuámos o julgamento. Mas isto é daquelas... O que é que eu vou fazer aqui? Vou-me armar inesperado. Em autoritário? Vou dizer isto? Não, vamos... Isto, por exemplo, é um caso pequenino, mas para mim, em que depois com algum humor, depois ele veio, boa, e foi como se não tivesse, como também vi já mais tarde, já depois quando já estive no segundo juízo, por exemplo, um colega, e até, aliás, tinha já passado um colega, um advogado, que tinha passado até um mau bocado antes de 25 de Abril, e estive a ler até há pouco tempo as memórias disso, uma coisa complicada, e que ele uma vez também se irritou com um advogado, um colega, e eu disse: oh, doutor, o julgamento estava a correr tão bem. E, portanto, eu aprendi um pouco. Não quer dizer que às vezes não me tenho irritado, entendemos quanto a isto, claro, e às vezes não tenho que exercer, e às vezes tenho a perder da cabeça, e hoje olho para mim e disse: não devias ter perdido a cabeça. Isso, o que está a dizer, leva-me aqui a duas questões associadas. A primeira delas é: hoje em dia pode ser impressão e pode ser até excesso da minha visão, daquilo que me apercebo, mas parece que se nota alguma crispação adicional nos tribunais. Não digo que seja uma crispação ou um ambiente mais agressivo por vontade ou por interesse de alguma das partes, não é isso, mas nota-se essa crispação, às vezes essa intolerância. E que se nota, quer há muitas vezes nas peças processuais, como também às vezes nas salas de audiência. E aqui, pegando no exemplo que deu da utilização do humor para tentar baixar o conflito, não é? Qual é que é o papel, ou qual é que, no seu entender, deve ser o papel do juiz neste tipo de situações? Lembro-me sempre, eu fui inspecionado pela primeira vez, penso pelo conselheiro Políbio Flores, acho eu. Eu lembro-me de uma estagiária perguntar, porque eu conhecia, o doutor tal, porque ele tinha sido juiz de círculo ao correstor em Santarém, e ela lembrava-se dele, e perguntou: doutor, eu lembro-me de assistir aos seus julgamentos, e às vezes as pessoas irritavam, sangavam-se uns com os outros, e o doutor mantinha-se sempre impávido e sereno. E ele disse uma coisa simplesmente: o juiz é o último que pode perder a cabeça na sala de audiências, e é verdade. Por exemplo, nós às vezes, os advogados, as pessoas, mas muitas vezes os advogados às vezes dizem coisas desagradáveis relativamente em alegações, em requerimentos, que nós não gostamos de ouvir. Umas com razão, outras sem razão, não, isso é em questão. Mas
Eu, por exemplo, quando estive no SES, fui diretor, tivemos umas sessões de ética também nos tribunais, até nos tribunais da relação, e eu lembro sempre de dizer assim, olha, às vezes vocês vão encontrar requerimentos assim, não lhes respondam, põem no requerimento, agora antes era em papel, era mais fácil, e fica ali a marinar 24 horas, 48 horas, não respondam logo, porque respondem logo, Vão responder a ferver. salta-vos a tampa e vão dizer coisas que não podem dizer e que não devem dizer. E eu aprendi isso comigo. E, portanto, o que é que eu fazia? Punha ali, e depois voltava, e então punha muitas vezes visto, sem comentários. Ou visto, só. Porque não vale a pena estar. Já nos chega ao conflito, está nos autos, para nós irmos incendiar-nos com coisas que não vale a pena. Porque os advogados também têm o seu papel. Pronto, eu percebo. E estão mais próximos das partes, acabam por muitas vezes, enfim, ter uma visão de parte. Não é? E Exatamente. o juiz, e não só, e muitas vezes o próprio cliente instiga a isso. no fundo está a pedir ao advogado para resolver o seu caso. Sim. E portanto... não deixa de ser uma parte, a representação das partes. E o portanto, juiz, sim. E nós também temos que compreender isso. Sim. E, portanto, eu isso... Bem. Não, foi uma coisa que eu aprendi com colegas, obviamente, e aprendi comigo próprio. Não vale a pena. Até porque também percebo, como tenho alguma noção do que é ser advogado, os prazos, a pressão dos prazos, a pressão das partes. Havia um advogado em Torres que já faleceu, que dizia que o pior inimigo do advogado era o cliente. Mas às vezes, não é verdade, mas às vezes é difícil. E, portanto, eu compreendo isto tudo e, portanto, nesse aspecto, o que aconselho é que, nessas situações de crispação, às vezes mais vale parar 5 minutos. Mais vale. Os doutores, vamos 5 minutos, beber um cafezinho, se calhar. É o melhor. Porque se deixamos... Subir. É incontrolável. Pois vamos dizer coisas que nos vamos arrepender, nós juízes, os advogados também, coisas às vezes que até nem são sentidas, ou que às vezes não... É que sai-nos da boca. O juiz continua a ser pessoa, não é? Claro, e, portanto, tem a mesma reação, não é? Pronto, eu lembro uma vez não interessa, de uma advogada a me dizer assim, vamos adiar o julgamento. Pronto. Doutor, não vão adiar o julgamento, vão se esquecer de toda a prova que produzimos nesta audiência, só se for mandar a prova que vai ser produzida na segunda sessão. Está a ver? Sim. Temos de ter... Eu conhecia para casa advogados. Doutor, não diga. Pelo amor de Deus, então. Pronto, mas é uma gestão de sentimentos e de emoções. Nós temos muito de ter a noção de quando estamos ali cá em cima ou em baixo, não interessa, não faço questão, temos de ter... A postura é muito importante. A nossa postura é muito importante. Porque são titulares de órgão de soberania, não é? Eu lembro uma vez no SES, fui lá convidado uma vez, eu disse, nós quando estamos na comarca, vocês têm que ter cuidado com o que fazem. Não podem, com todo o respeito, vocês não podem andar embriagados na comarca, têm que ter cuidado com o que andam vestidos, não quer dizer que andam de fato e gravata, mas têm que ter cuidado com como falam com as pessoas, como se comportam. Mas a minha liberdade... Você vai para o juiz, ou para mostrar no Ministério Público. Os advogados também têm também têm essas limitações, algumas. É verdade. E, portanto... Sim, mas a do juiz é superior. Porque nós temos que... Nós não podemos... Há pessoas, por exemplo, se há um determinado indivíduo que tem, por exemplo, que nós sabemos que é arguido num processo, num café ou num bar, se calhar nós temos que ter cuidado de não ir lá. Pronto, nós temos uma série de cuidado adicional. Porque, no fundo, nós temos que... As pessoas julgam muito os outros pela imagem, pelo que faz e pelo que é. Pronto, nós temos um julgamento social e das pessoas, que são os cidadãos para os quais prestamos justiça, que é muito exigente. E nós temos de ter cuidado com isso. E leva também a outra questão, não só a questão da imagem, mas a questão da liberdade de expressão. Um juiz tem necessariamente uma limitação na liberdade de expressão. Necessariamente. É verdade. O advogado, à partida, nesse aspecto, tem mais liberdade, não tem essa mesma... Exatamente. Sim, nós não podemos... Até o juiz tem que ter cuidado com várias coisas. Por exemplo, não é por presunção... Eu sempre me fez alguma impressão, e meus colegas não levem mal, mas eu sempre me fez impressão, por exemplo, o tratar as pessoas por testemunha. Ó, senhora testemunha, eu procurei sempre, talvez, se calhar, com certeza alguma vez tratei por testemunha, portanto, não é por aí que eu... Tratar pelo nome. Até os arguidos. Ó, Sr. Manuel, então,
Então, Sr. Manuel, essa história não é muito credível. O Sr. Manuel, quando é tratado por Sr. Manuel, dá uma resposta diferente. Então o Sr. Guido está-me com essa... Houve um indivíduo uma vez num sumário que me disse assim: doutor, vai-me desculpar, então diga lá, o que é que se passa? Estava a editar a sentença. Quem é a senhora? Quem é o arguido? Não sou eu, eu chamo José Manel, ou chamo Sim, José. sim, Pronto, portanto... Não, isso é também a questão da adaptação ao destinatário, porque em tribunal as partes podem ter o mais distinto ou variado grau de ensino, de instrução, e, portanto, há essa necessidade de aproximação. Não, pronto, eu acho que em julgamento, todos temos que respeitar as pessoas que estão ali. Eu tive até um indivíduo, lembro perfeitamente, estava ainda a fazer a pré-afetação em Coimbra, e veio um indivíduo, acho que era, ou foi em Alcobaça, já não me lembro, não interessa. Mas ele vinha com 25 anos de cadeia. Estava preso. 25 anos. E veio ali ser julgado. É evidente que eu sei que aquele indivíduo foi condenado a 25 anos de cadeia, mas estaria sempre pelo nome, e depois ele vinha ali acusado de uns crimes que depois, aquilo, ao ver as testemunhas e tudo, afinal, às vezes, no fundo, aproveitando já o cadastro que o senhor tinha, alguém queria cavalgar no cadastro dele, pelo menos em parte. E, portanto, a forma como nós tratamos as pessoas, o respeito que temos por elas, ouvi-las, não fazer julgamentos prévios, é claro que às vezes temos que olhar com eles, como é óbvio, é evidente, mas também nisso é preciso ter cuidado. Em que medida é que a experiência de vida de um juiz é importante para o exercício das funções? E porquê que coloco esta pergunta? Porque, vamos lá ver, para além dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos jurídicos, da necessidade de investigação, de atualização, essa capacidade que está a referir de chegar ao outro, de perceber o outro e de gerir a tensão típica de um julgamento, de compreender em que medida é que as pessoas estão a dizer ou não a verdade, porque às vezes é muito comum se pensar que a testemunha ou a parte está a mentir, não é? Em que medida é que a experiência de vida, e para além dos tribunais, é útil ou é importante para o bom desempenho das funções de um juiz? Muito útil. Primeiro porque eu fui advogado. Sendo advogado, consigo colocar um bocadinho no papel dos advogados. Isso é útil até para respeitar o trabalho dos advogados e para perceber às vezes que há coisas que os advogados fazem que faz parte da sua função e portanto eu não posso levar a mal, nem me ofender, nem me pôr com juízos negativos ou positivos, por um lado. Mas também o contacto, por exemplo, eu fui criado, posso dizer, em Camtorique. E fui criado numa escola pequenina, no Externato, fui a Externato masculino Dom João II, depois era masculino, mas tinha umas raparigas também, era proibido, mas tinha, porque naquela altura, antes de 25 de Abril. E depois ainda tive um ano na escola oficial, que me fez muito bem, e depois fui Manuel da Maia, Pedro Nunes, faculdade. Mas tive um contacto, Camtorique na altura, que não é agora, estamos a falar aí há 50 anos, era um mix. Tínhamos o Casal Ventoso ali mesmo ao pé. Eu tive colegas de muitas origens, mas tive colegas, por exemplo, que eram muito pobres. Eu fui à casa deles, eles vinham à minha casa. E essa experiência, nesse aspecto tenho que agradecer à minha mãe, que a minha mãe era um bocado sensível também a essas coisas, essa experiência de conhecer todos os meios e de lidar com todos os meios e não ter qualquer problema em falar com as pessoas e conviver com quem quer que fosse, e se calhar deu-me alguma ajuda. E hoje, por exemplo, eu tenho algumas coisas que estranham, mas, por exemplo, eu trato todas sejam raparigas novas, sejam senhoras já de uma certa idade, trato toda a gente sempre por minha senhora. Minha senhora. Muito obrigado, minha senhora. Muito obrigado, minha senhora. Portanto, eu sempre procurei ter uma relação com as pessoas educada, respeitadora. Eu lembro de ler há pouco tempo um livro que é da Fundação chamado As Mulheres Invisíveis, que são as mulheres que limpam as seguradoras, os bancos. É uma coisinha pequenina, interessantíssima. E, no fundo, ali perguntava-se, então, mas alguma vez você já deu que tinha uma senhora, infelizmente, a maior parte são senhoras, é só por isso, embora também já haja homens, que estão a limpar, que limparam, alguma vez olhou para eles, deu por elas, e isso de facto é importante. E tudo isso nos vai ensinando a perceber que as pessoas têm necessariamente de ser tratadas de uma forma respeitosa, de uma forma igual,
Pronto, de uma forma, minha senhora, como está, precisa de alguma coisa, e isso facilita-me às vezes o contacto com as pessoas. Também me facilita as pessoas dizerem, ao meu gabinete chegou uma senhora, isto sei que foi nas Caldas Rainha. A senhora entrou e tal, e começou a falar comigo, e eu, no meu gabinete. E perguntei assim, oh, minha senhora, sabe quem eu sou? Não, filho, não sei. Eu sou o juiz. Tão novinho. Pronto. Mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente, já que estávamos a falar num caso, eu fiz um julgamento em Mafra uma vez numa adega. Numa adega? Uma adega. Fui ao local, eu fui muitas vezes ao local. Mas que para fazer uma inspeção judicial? Não. Uma inspeção judicial. E então, resolvemos fazer um julgamento no local. Sempre com uma das partes a querer oferecer-nos copos de vinho e tal, e nós sempre a recusarmos. E houve uma senhora que era uma senhora já de 80 anos, muito pintada, pronto. E ela, é daquelas experiências de facto que nós temos nunca nos esquecemos. E então eu estava aqui, ela estava aí, os advogados ali, era assim uma mesa, pronto. E eu começámos a falar, era um inquilino, uma coisa como, mas, senhor, não. E ela começou, amor, não, amor, não era assim, querido. Os advogados. E eu, então diga lá como era e tal. E aquilo foi sempre assim, querido, amor, não, querido, não. Não, ele não era assim, não, ele não fez isso. Isso não, eu vi. Não, e assim foi naquele registro. E agora, se nós quiséssemos ser muito rigorosos e formais e tal, não se trata ao juiz por amor e querido. Mas o que é facto, se eu chamasse a atenção àquela senhora, a senhora se calhar retraía-se. E pronto, acabava o testemunho e eu estragava a testemunha toda. E, portanto, estas coisas... Mas ela aí não estava... É verdade que estava a ter um excesso de proximidade na forma de falar. Não me estava a faltar o respeito. É isso. Sim, mas isso. Eu por isso é que eu considero, não me estava a faltar o respeito. Porque no caso em que... Os advogados ficaram assustados porque pensavam, não, caso onde há falta de respeito, claro que sim. Claro, óbvio, claro. Não, mas a senhora coitada, sim. Longe disso. Estava a fazer de boa fé. Era. E então estas coisas depois nós vamos aprendendo e vamos gerindo e vamos pensando, pronto. E depois cometemos às vezes erros, outras vezes não cometemos, às vezes devíamos ter chamado a atenção, outras vezes chamamos a atenção demais. E o descobrir da mentira? Eu acho que é uma pergunta que às vezes me faço muitas vezes quando estou em tribunal, que é... Como é que descobrimos eu acho que aqui... Vamos lá ver, eu como advogado... Também tenho que tentar descobrir a mentira. É verdade. Tenho muitas vezes vontade de tentar descobrir a mentira. Tenho que tentar, às vezes, tenho, não é? Até para... às vezes acho que aquela história é verdadeiramente para contrastar, digamos assim. Mentira. Como é que o juiz... Porque o juiz não pode ter essa percepção, ouve as perguntas das partes, pode colocar questões, mas no final do dia a experiência de vida também não ajuda nessa parte. Mas eu vou dizer uma coisa, a experiência de vida e o tempo. Isso era outro tema. Eu sei, mas eu sei que vou juntá-lo. Porquê? Eu fui sempre, eu lembro sempre de um advogado que me disse, não posso ser quem é, mas sentou-se ao meu lado numa conferência e disse-me, eu cá para mim, sou eu que lido as testemunhas e não quer cá nenhum juiz que me interrompa. E eu pensei cá para mim, ainda bem que nunca fizeste julgamentos comigo, porque eu pergunto muito. Mas também é verdade, os advogados perguntam, eu pergunto e dou sempre, Soutores, mais alguma pergunta? Claro. Nunca sou o último a ter a palavra. Sempre foi assim. Pronto. E eu pergunto muito. E procuro sempre. Mas olha, você disse isto tal. E pronto, às vezes procuramos apanhar as contradições, ou às vezes se há contradição, tem uma explicação. Mas a experiência de vida tem um certo. E o tempo tem. Por exemplo, eu lembro-me de um processo. Era uma galeria de arte, uma trabalhadora. E então aquilo era. Fomos ouvir um amigo do empregador, do suposto empregador. E aquilo foi falando. Pronto, os doutores já eram 7 da tarde. Eu fazia julgamentos até muito tarde. Os procuradores e os funcionários bem quase que me enforcavam. Mas eles sabiam o tribunal estava. Foi o meu primeiro tribunal, estava. Primeiro não tínhamos experiência, outro estava cheio de trabalho. E então o senhor disse assim, doutor, dá-me licença que eu diga uma última coisa. E já tínhamos fechado. E eu, olhei, doutores, tem alguma coisa a opor e tal? Não, então diga lá. É que nós, depois, no fim da noite, no fim da semana, chegávamos e íamos fazer contas da luz, da água que se tinha gasto e depois dividíamos por nós os 3. Estávamos ali a tentar saber se haveria ali uma sociedade irregular entre os 3. E ele diz-me aquilo e disse-me que havia uma sociedade irregular. Se eu não lhe tivesse dado o tempo, nós temos de dar tempo.
E eu acho que hoje em dia há muito... E quando menos tempo dermos, às vezes só conhecemos a superfície das coisas. E isso leva-me a outra questão, que é a gestão do tempo e aquela regra que muitas vezes é muito criticada, que é, ou melhor, criticada a sua utilização e aplicação, que é os advogados têm direito a pedir esclarecimentos às testemunhas, não é? Em que medida é que muitas vezes há uma interpretação de tal forma restritiva da faculdade que os advogados têm sobre o pedir os esclarecimentos, às questões que foram colocadas, que muitas vezes coartam a possibilidade de identificar não só as razões de ciência, mas às vezes os pontos negros da argumentação. Eu fui um juiz negro nessa matéria. Nunca pus muitos limites. Queixavam-se disso. Doutor, deixei os julgamentos muito grandes, deixei-os prolongar, porque deixei os advogados fazerem as perguntas todas. Tá. Eu lembro-me de um julgamento, já em Torres, era uma questão de umas enfermeiras. Era uma questão de horário, não lhe pagavam e tal. E aquilo foi-se avançando, mas havia ali qualquer coisa. Eu fazia contas no papel, eu disse assim e tal, até que aquilo era uma sala pequena, é preciso saber, Torres Vedras era uma casa de habitação e aquilo, as partes estavam ali mesmo ao pé de mim. Eu estava um bocadinho acima. Até que ao fim eu digo assim, então, vamos lá, aguentei, mas vocês então havia aqui uma hora que vocês não faziam assim, tinham que ser assim, então vocês faziam assim, assim, sim, era assim, Sr. Juiz. Eu ouço as autoras dizer, ele percebeu. Vai ver. Sim. E ter a noção de que, através das minhas perguntas e do tempo que demorámos até chegar à situação que era exata, demorámos mais tempo, mas eu cheguei lá. E, portanto, quando eu vou decidir, eu tenho uma noção exata do que é que se passava. E ter aquela noção, elas não perceberam que eu ouvi, e elas não me disseram para mim, elas disseram para o advogado dela, mas eu, como a sala é tão pequenina, mesmo que elas respirassem, eu ouvia. E então, ele percebeu. E ele perceber é, para mim, o melhor sinal de que eu fiz o meu trabalho, porque não, se nós vamos ali e só percebemos as coisas por metade, vamos julgar mal a situação, as pessoas vão estar insatisfeitas e se calhar vamos cometer uma grande injustiça ali. A pressão do tempo baralha muito isto. E agora, pegando um bocadinho também nesta questão dos desafios, hoje em dia estamos com a inteligência artificial a chegar, novas tecnologias, mas os juízes, eu diria que é daquelas funções que nunca vai ser substituída e não podemos admitir que os juízes sejam máquinas. Não são pessoas com as suas particularidades, têm um esforço adicional muito grande para respeitar a questão da reserva, da restrição à liberdade de expressão. Alguma vez perdeu a paciência com alguma das partes, ao ponto de achar que, se calhar, se eu não me retrair, vou-me ceder, ou não? Ou conseguiu sempre nunca perder a paciência? É que eu, como advogado, perco muitas vezes, não é? Mas não tenho essa... Posso-lhe contar um caso. Essa limitação. Que era, de alguma forma, parte e não parte. Era um processo, com o Ministério Público presente, e de repente aparece uma senhora que estava ligada ao arguido, acho eu, e que começa a insultar a advogada. E ela, da porta da sala, e está assim encostada, nem está dentro nem fora. Eu começo a tentar calá-la e ela começa a continuar os insultos. E eu começo a me irritar. E estamos já para falar com o Ministério Público, vamos para um processo sumário esta senhora, vamos julgá-la já. E de repente, apercebemos-nos de um indivíduo, um guarda da PSP, que chega ao pé da senhora, fala com ela, leva calmamente nada. E apercebemos que a senhora não... Estava manifestamente fora de si. Exatamente. Não tinha, isto é, não era uma pessoa psicológica e emocionalmente equilibrada e, portanto, aquilo era resultado num estado de ciúmes, um bocadinho doentio, mas tinha a ver com a sua própria pessoa, e ela estava a insultar a advogada só porque achava que ela andava com o marido. Portanto, e eu deixei-me ir naquilo e depois arrependi-me, depois disse para o Ministério Público: Sr. Procurador, se calhar vamos deixar cair o processo disciplinar, o julgamento sumário e essas coisas todas. É melhor, não é? É verdade. Porque não tirei o retrato certo à senhora e eu não vi. Lembro perfeitamente disto e, portanto, é uma coisa que eu hoje penso e arrependo-me. Felizmente tive depois a noção, pronto, já sei o que é que se passa aqui. E é a questão do tempo e do bom senso, no final do dia. O tempo e bom senso. Também pus pessoas fora na rua que não me arrependo de nada.
tive sempre a noção, lembro-me do indivíduo chegar, porque são estas coisas pequeninas. Porque é que nós nos lembramos destas coisas pequeninas? Ele chegar-se Para trás, na cadeira. assim. Eu digo assim, olha, o senhor não se importa de sentar-se melhor na cadeira. Tá, faz favor. O senhor está a mascar uma pastilha lá, está. Eu sei que são os nervos, está a ver? Sim. Mas não se importa, põe lá fora a pastilha, está a ver? Porque eu tenho sempre a noção, porque as pessoas às vezes não têm a noção, se calhar vimos séries a mais e filmes a mais, em que a prova é simples. Faz sempre a prova de tudo. Que os advogados trazem as testemunhas todas e nós... Mas é a experiência dos filmes, isso não existe. Isso não existe. Às vezes existe uma testemunha e temos que saber lidar com ela. Às vezes sabe só uma parte das coisas. Agora, se eu me... Sim. E se ela só sabe uma parte, e se eu ainda por cima depois lhe a retraio e ela deixa até de falar da outra parte, pronto. Acabou o julgamento. Sim. É evidente também há outras coisas. Sei lá, eu lembro perfeitamente, houve uma situação de uma agressão entre marido e mulher. Uma mais grave, outra também apareceu a amnistia, houve uma foi imediatamente amnistiada, a outra não, teve que ir a julgamento. Que era a testemunha marido contra mulher. Senhora. E a senhora veio e disse, então, minha senhora, diga-me lá o que é que se passou, que o seu marido agrediu-a. Doutor, não me lembro de nada. Mas então ele não agrediu. Ele não falou. Eu prefiro não dizer nada. Sim, senhora. Então, mas a senhora... Não me lembro de nada. Não. Agrediu-me. Não tenho memória já disso. Não. Então, mas... Pronto. Nós sabemos que houve ali qualquer coisa. Mas a testemunha, por opção, porque tinha beneficiado da amnistia, também não queria que o marido fosse condenado. Pronto. O que é que se pode fazer? E até digo mais. As pessoas às vezes têm a convicção de que um bom juiz é o juiz que condena. Vai desculpar, mas um bom juiz é o juiz que absolve. Isso. Sim. Nestas situações, entendamos. Sim. Eu já tive, e o Dr. Carvalho Martins já teve com certeza situações, tu falar principalmente em crime, nós julgamos o indivíduo e nós olhamos para ele e temos a convicção pessoal. Foi este malandro que fez isto. Mas depois olho para a prova e a prova não chega. E, portanto, eu não posso dar este salto... Com base numa convicção sem prova. Sim. O juiz não conheceu os factos, não esteve lá, não viu, pode ter a percepção. É a diferença da percepção entre os factos. Eu lembro-me de uma história, e peço desculpa porque isto depois vai-me vindo sempre tudo sem querer menosprezar o Ministério Público, aliás, junto do qual tenho grandes amigos e aprendi muito, e podia até visitar aqui algum deles, e aliás, depois até vou fazer aqui um pequenino elogio, os procuradores, nomeadamente que estão no Supremo Tribunal de Justiça e fazem pareceres para a secção social, são excelentes. E, portanto, estamos à vontade quanto a isso, não é nada contra o Ministério Público. Mas eu estava no meu estágio na Freia Afetação em Coimbra. E apareceu-me um processo, ele vinha acusado. E eu fui falar com o meu formador. Eu estive a ver o processo, pá. Havia ainda instrução preparatória, nós podíamos não pronunciar e tal, aquelas coisas. Pá, eu olho para os processos, pá, mas isto... Não tem nada. Não tem nada, pá, não percebo. Pá, como é que o procurador acusou? Pá, você vai falar lá com ele. Eu cá por mim, na dúvida, pronuncio e acabou. Isso, tá bem, fui lá falar com ele. Não interessa quem é, porque não é que são pessoas, não é isso que me interessa. E ele disse, mas eu não percebo, acusou por quê? Cheira-me que foi ele. Júlio. Cheira-me que foi ele. E eu, fui ao meu formador, ele disse-me isto, na dúvida. Quase calhou-me a mim, não sei porquê, ser eu, não sei porquê, acho que não havia esse impedimento, porque eu não tinha intervindo nas medidas de coação nem nada, pertencia ao coletivo que jogou o rapaz. Foi uma absolvição de caras, é que não havia prova nenhuma. Pronto, por isso, as pessoas às vezes não têm noção do que termina os julgamentos, é a prova que se faz. E é uma prova credível e suficiente para isso. Eu hoje, sim senhor, tenho uma testemunha excelente que me vai provar que aquele indivíduo bateu naquela senhora ou naquele senhor, e eu chego ao julgamento, e este senhor ou falta, ou já morreu, ou deu-lhe um tareco qualquer, perdoa-se uma expressão, e ou já não se lembra, ou já não se lembra, porque os anos passam. E de repente, o que era seguro aqui, deixou de ser seguro aqui, e ele é absolvido. Porque os anos passam. E que a justiça não funcionou? Não, a justiça funcionou. Os anos passam, as pessoas esquecem-se das coisas. Temos que lidar com o facto das pessoas esquecer dos acontecimentos. Exatamente. E outros, como disse há pouco um exemplo, das pessoas convenientemente se esquecerem das situações. E eu aliás, porque a memória é muito falível. Muito. Eu lembro que presenciei, como cidadão, talvez, por exemplo, uma vez presenciei um indivíduo dar um toque num carro do outro e outro. Tá. Então,
uma vez escrevi um bilhetinho, se quisesse uma testemunha, tal. Mas outra vez escrevi já não sei onde, num sítio qualquer, o que é que tinha visto, para não me esquecer. As coisas essenciais, evidente, e tal, passou-se assim, sim, porque se fosse preciso, porque eu sei que a minha memória, daqui a 1 ano ou 2 ou 3, se calhar já está a enfabular, e afinal não é uma senhora, já é um senhor, Exatamente. e o carro não era vermelho, era amarelo, Exatamente. e afinal era uma moto e não um caminhão. Pronto. Porque... Isso é verdade. A memória, o tempo é muito... Por isso é que eu percebo que as pessoas muitas vezes digam assim, o tempo da justiça devia ser mais rápido, até por causa disso, mas muitas vezes... Se houvesse mais meios, não é? Falta de meios, falta de tempo, há julgamentos duram mais, julgamentos duram menos. Eu já tive uma testemunha que durou 3 dias. Um processo de trabalho, Sim. um despedimento. Houve um gerente que tinha tido até um ataque cardíaco e ele não queria vir. E eu lá falei com ele, disse: senhor, é assim, vamos combinar assim. Tem aqui sempre um copo de água, pede-me sempre água, pede sempre para parar e onde for preciso, interrompemos, o senhor vai à sua vida. E ele teve ali 3 dias a prestar o seu depoimento e prestou. Pronto. É isso, é a adaptação. Nós não sabemos quanto tempo é que uma testemunha vai ficar. Os casos são todos diferentes, todos. É muito difícil, de facto. Olha, eu também mais uma vez, pedindo à sua experiência aqui um contributo, que é, que conselhos é que poderia dar hoje em dia aos jovens juristas que, por um lado, se queiram dedicar ao direito do trabalho, como advogados, ou como magistrados do Ministério Público, ou como juízes? Que conselhos é que lhes poderia dar a um jovem hoje em dia que esteja ou a terminar a licenciatura ou a fazer o estágio, que queira exercer alguma destas profissões, mas especificamente na área laboral? Claro. Interessarem-se pela matéria é fundamental. Terem alguma... Eu tenho que dizer que me apaixonei pelo direito social, é verdade. Como me apaixonei por outras coisas. Pronto, não interessa. Gosto muito de música, gosto muito de cinema, gosto muito de banda desenhada, gosto de ler. Se pudesse, gostava de desenhar e tocar um instrumento melhor do que faço agora, muito mais. Mas é primeiro ter interesse por ver na matéria do direito de trabalho algo que os estimula e que lhes dá algum sentido de vida. Isso é importante. Depois ter sensibilidade social e tentar ao máximo, não é fácil, por um lado, tentar ao máximo ser, até onde é possível, ser objetivo, imparcial, não ter a noção que, porque eu já ouvi isso, já ouvi também, de uma estagiária do Ministério Público dizer que para ela os trabalhadores nunca tinham razão. Até não vale a pena ir para direito de trabalho. Se acham que os trabalhadores têm sempre razão, ou se acham que os empregadores têm sempre razão, não vão para direito de trabalho, por amor de Deus. Porque não é verdade. Porque isso não é... É tentar ter uma... E por outro lado, não se limitar ao direito, estudar o direito, mas também talvez tentar procurar as razões, as razões sociais do direito de trabalho. A realidade como ela se põe hoje em dia, mutável. Exatamente. Ter a noção também exatamente das mudanças, ter a noção às vezes do que numa época se justifica, pode não justificar tanto noutra, ter a noção também, ter um bocadinho, tirar o pulso à realidade, porque no fundo isso nota-se mais num crime, não é? Sim. De repente há uma vaga de crimes enorme numa determinada área e se calhar as penas têm que ser um pouco mais pesadas para dar um sinal, atenção, vamos lá. No trabalho não é bem assim, mas pode haver, por exemplo, nós agora temos aqui uma controvérsia que está nos jornais todos e tudo, que é a questão das plataformas. Das plataformas. Pronto, é preciso ter, primeiro, estudar com muito cuidado a situação. Por outro lado, não uniformizar critérios, isto não é, não achar que é tudo igual. E, portanto, ter sempre a noção que cada caso, parece o doutor Malianda que diz isso em família, cada caso é um caso, e entre nós, cada caso é um caso. Eu tive 2 casos, por exemplo, de trabalho. Peritos seguradores. Sim. Queriam ter qualificados de contrato de trabalho. E 2 processos grandes, enormes. Eu andei ali e tal, mas lá peguei num e considerei que eles eram trabalhadores. E depois passei para outro e disse, bem, agora passo. Exatamente igual. Esta sentença foi igual. E nessa sentença achei que a prova que se tinha feito indicava que eles não eram trabalhadores. Portanto, cada caso é um caso. É muito importante. É verdade, pronto.
É um dos desafios de ser juiz num sistema que não seja um sistema típico de precedente, não é? Portanto, nós temos que olhar para os E é factos. por isso que é preciso cuidar dos computadores, porque nós às vezes vamos pegar num acórdão que já fizemos sobre aquele caso Sim. e depois temos um bocado de tendência, pensamos que é igual e não é igual. Basta um pequeno como dizia facto. a canção do Zé Mário Branco, há um pauzinho de engrenagem que volta tudo. Volta tudo, é verdade. Bem, olha, para terminarmos, gostava de tentar ver consigo como é que vê a evolução da justiça laboral em Portugal, como é que a vê nos últimos anos e se pudesse identificar algumas medidas que seriam absolutamente fundamentais para o futuro em termos de a melhorar. Por exemplo, dou uns exemplos. Há quem fale, por exemplo, na questão das taxas de justiça para os trabalhadores ter outro tipo de regime. Ou, enfim, que mudanças na justiça do trabalho é que fariam sentido, no seu entender? Eu sei que é um bocadinho quase como uma bola de cristal, não é? Tornar-se... Que alterações é que poderia sugerir para melhorar a justiça laboral? Porque muitas vezes, hoje em dia, na comunicação social fala-se quase só de justiça penal, não é? Mas a justiça laboral é um pilar também da justiça muito importante. E muitas vezes esquecido na comunicação social, não é? Mas como é que veria esse aspecto? Primeiro, meios, funcionários. Para já, temos falta de funcionários, falta de magistrados, falta de magistrados do Ministério Público. É fundamental termos a justiça, para a justiça para funcionar, temos de ter meios humanos, às vezes meios materiais também. Que às vezes, mas fundamentalmente uma coisa que me preocupa é formação. Eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar depois ainda me batem lá na rua, mas não interessa. Eu acho que, com todo o respeito por muitos dos meus colegas que julgam muito bem, melhor do que eu, não é essa em questão, mas às vezes eu noto que a formação civilística às vezes é muito proeminente. Como é que eu hei de explicar? O direito de trabalho e o direito processual de trabalho têm normas especiais particulares. Eu às vezes olho para as sentenças e ando à procura da norma do 72 ou do 74 ou do... No outro dia era do... já nem me lembro, de uma outra norma qualquer que refere a questão do poder disciplinar e da possibilidade de poder ser nomeado até um superior hierárquico do trabalhador, portanto, um próprio trabalhador tem poder disciplinar. É uma regra. Sim. Dentro das sociedades, por exemplo, não há normas dessas, isto é uma norma social, e o que eu vejo muitas vezes é que essas normas especiais e que dão às vezes uma tonalidade muito diferente ao direito são esquecidas. E há muita preponderância para tornar proeminentes os princípios civis puros e eu acho que isso é desvirtuar o direito de trabalho. Com todo o respeito. Tem princípios a próprios. Formação tem princípios próprios, tem valores próprios, tem normas próprias. Eu às vezes não as vejo. E isso acho que é importante se queremos ser... Por isso é que eu falo de formação e preparação e se calhar alguma paixão, porque quando nós temos paixão, depois vamos à luta e vamos ver onde é que as coisas estão. Isso para mim é importante. Formação, sensibilidade. Eu há muitos anos, mas isso é para geral, e começo logo a falar por mim, escrevi um texto um bocadinho na brincadeira, porque eu sou um bocadinho brincalhão, como sabe, um bocadinho a brincar com aqueles que havia, aqueles os três M's, que acho que era do ambiente, já não me lembro, os três R's. E eu escrevi, depois uma vez escrevi um texto, que eram os três H's, e depois até acrescentei um quarto, que era honestidade do juiz, humildade, humanidade. E depois acrescentei-lhe o humor, que às vezes também é preciso. Sim. Mas eu acho que é fundamental um juiz ter humanidade. O direito de trabalho existe uma visão muito humana das coisas. Eu lembro, por exemplo, e lembro-me aqui, uma vez tive um caso de uma audiência de partes. E era um senhor nascido na Guiné, no tese de origem, e que veio à primeira audiência de partes e o empregador faltou. Veio à segunda audiência de partes e o empregador faltou. E na terceira faltou. E nós ali, e o empregador voltou outra vez a faltar. E nós tínhamos ali, por obrigação legal, de condenar o empregador. Eu disse eu e o procurador na altura, eu disse assim, nós não vamos condenar este homem. Então este homem vem cá 3 vezes, ainda por cima de longe. E eu não vou condenar este homem. Eu sei que ele se calhar está a trabalhar, porque ele tinha trabalhado para o empregador, tinha reclamado os salários, nunca lhe tinham pago. Quer dizer, vamos aqui penalizá-lo aqui. Portanto, aqui tem que haver alguma... Mais uma vez, o bom senso, não é? E algum golpe de rins.
E, portanto, depois justifiquei, tendê-lo 23 vezes, esta é a terceira vez, e nunca tendo um empregador comparecido e não tendê-lo emprego, portanto, não é razoável. E pronto, explicou-se isso. Humanidade. Pronto. Experiência de vida, lá está. Sabe, eu estou a ver o homem com um saco de plástico na mão, de um homem que deviam ter pago o trabalho dele e não lhe pagaram. Um homem que tinha direito ao seu salário, que tinha feito o trabalho e não lhe pagaram, e eu depois ainda condená-lo, ainda por cima em 2 OCs. Era uma injustiça para aquele homem. E, portanto, pronto, estas coisas, coisas tão pequeninas que marcam e hoje ainda me comovo com isso, porque estou a vê-lo. Não, isso é verdade. E na jurisdição laboral temos muito isso, de percebermos que estão ali pessoas. Do lado das empresas também estão lá pessoas. Sim, claro, o tecido empresarial português é composto esmagadoramente por micro e pequenas pequeno. empresas. E eu até vou dizer, eu acho que a nossa lei, nesse aspecto, não olha suficientemente para o tecido empresarial que temos. E muitas vezes trata o tecido empresarial médio, portanto, pequenas e médias, até as micro têm lá uma normazita ou outra, tal, mas às vezes trata-os quase em pé de igualdade com as grandes empresas ou com empresas com outras. E às vezes não é justo. Não é justo. Porque no final do dia, essas nano, micro, pequenas empresas são pessoas que estão ali. Não é uma... Eu lembro-me num café em que o senhor era já idoso e a senhora depois... Houve ali um problema qualquer e de repente eu vejo-me a condenar numa indemnização de salários, indemnização mesmo pelo mínimo, que eu olhava para aquele cafezito e disse, é incomportável para este empregador. Mas a lei não me dá. Não me dá alternativa. Naquela altura não dava, já não me lembro porquê, não era bem uma microempresa, mas eu percebi que havia ali, era uma coisa, um negócio familiar, marido e mulher, e depois, pronto, aquilo não... Havia ali qualquer coisa. Sim. São desafios muito, muito relevantes, porque lá está, no final do dia, estão pessoas de ambas as partes. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu nunca tive a noção, e eu, aliás, quantas vezes eu decidi, nesse aspecto, procedimentos disciplinares a favor dos empregadores, porque eu acho que isto não tem dúvida nenhuma, os empregadores muitas vezes têm razão no que fazem, e já vi às vezes coisas até os empregadores fazerem muito para além do que deveriam fazer, e já o disse, pronto, e isso não. Senhor Juiz Conselheiro Eduardo Sapateiro, muito obrigado por esta conversa. Agradeço, muito obrigado. Foi muito boa, o tempo voou. É verdade, nem deu por ele. E, portanto, acho que ficámos muito mais ricos hoje, depois desta conversa, de também percebermos o lado da magistratura no dia-a-dia. Acho que foi muito importante e agradeço-lhe muito a disponibilidade. Eu agradeço o convite. Foi muito, muito, muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Creio que foi um bom contributo para aproximar a justiça das pessoas. Muito obrigado por acompanharem o Labarcast. Podem seguir-nos nomeadamente no blog do Direito Criativo e nas plataformas Apple Podcast, Spotify e YouTube, bem como enviar-nos as vossas questões, sugestões e comentários. Até à próxima semana.